3, 2, 1... Moi Camoi, bem-vindo ao Papo de Professor, esse podcast que tem como objetivo fomentar a colaboração entre professores através da divulgação de novas ideias, de teorias e de boas práticas. Meu nome é Damione Damito e o tema de hoje é Players da Educação. Muito bem. Bem-vindo mais uma vez ao podcast Papo de Educador. E hoje eu estou muito feliz aqui de estar com vocês, porque você vai conferir hoje o primeiro episódio de uma série muito especial, de uma série bastante esperada, que é a série Players da Educação. Resumidamente, o que é a série Players da Educação? Você sabe que a educação não é feita somente por uma pessoa ou por uma instituição. São um conjunto de pessoas, né? Na verdade, é um grande exército, uma grande multidão. Eu posso falar, inclusive, que no Brasil, por ser um país tão grande, é uma nação de pessoas comprometidas de fazer a educação. E eu tenho nos últimos anos tido a excelente oportunidade de ver pessoas inspiradoras, e muitas delas vocês podem acompanhar durante essa série de episódios do podcast Papo de Professor e do Papo de Educador agora, que fazem a diferença, e não somente pessoas, mas também instituições que têm feito a diferença do Brasil. Então, na série Players da Educação, o objetivo é trazer essas instituições, que são, por vezes, instituições privadas, algumas ONGs, algumas OCIPs, ou então pessoas que estão iniciando movimentos até que ainda são informais da educação. E para começar com o pé direito, eu trago um gigante na educação nacional, que tem números assim extremamente expressivos e que, se você não conhece, você precisa conhecer. E para falar sobre esta instituição, que é o STEM Brasil, eu tenho a alegria de receber aqui a vice-presidente do consórcio STEM, que também é coordenadora de pesquisas na IMED, que é uma faculdade fantástica, que você já ouviu falar aqui no podcast Papo de Educador, que é a Daiane Fole. Então seja bem-vinda ao podcast Papo de Educador, Daiane. Muito obrigada, Damione, muito obrigada a todo o pessoal que está escutando, né? Então, hoje eu tô do outro lado, né? Então, muito bacana isso. E muito feliz também por participar do primeiro episódio, né? Dizem que a primeira vez a gente nunca esquece, né? Com certeza. Então, que seja um episódio muito bacana, divertido, acho que muito mais colaborativo, né? Acho que é isso que a gente espera aqui, é de compartilhar ideias, compartilhar experiências e dentro de todo esse movimento de aprendizagem, né? Que eu acho que é esse o principal princípio do consórcio, né? A colaboração. Então, acho que me apresentando um pouquinho e dizendo a minha inspiração como educadora também, né? Então, a minha trajetória, na verdade, eu sou formada em engenharia civil, então eu faço parte do STEM, né? Então, como formação. E eu acho que o que mais me inspira, assim, como educadora e o que mais me inspira de fazer parte do consórcio é de acreditar realmente na revolução da educação, né? Acreditando que essa realmente é a quarta revolução industrial, né? E que a educação faz parte disso. E eu tenho 2 filhos, né? Então tenho uma filha de quase 7 anos e um filho de 8 meses, e que eles, na verdade, são a minha fonte de inspiração. Então, fonte de inspiração para que eles tenham a possibilidade de ter acesso a um modelo educacional diferente do que eu tive. E ontem, para você que está nos ouvindo, eu tive a alegria de participar do 4º Fórum do STEM Brasil, né, que aconteceu na cidade de São Paulo, na Universidade de São Judas, e onde nós ouvimos um pouco dos resultados, e tive a alegria de encontrar mais uma vez a Daiane lá. E eu falei, Daiane, vamos gravar. Como a Daiane é uma pessoa muito ocupada, sempre correndo, né? Nós conseguimos um horário para gravar, adivinha aonde? Aonde nós estamos nesse momento? No Aeroporto Internacional de Viracopos, aqui no setor de embarque. Então eu queria te agradecer, Daiane, pela sua disponibilidade de estar gravando com a gente. E Daiane, vamos lá. Eu gostaria de começar essa nossa conversa com você explicando pra gente o que é o STEM. Uhum. Eu acho que, em primeiro lugar, falar que
o ambiente, na verdade, de ensino-aprendizagem, o ambiente de inovação acadêmica, ele se dá exatamente nesse formato dessa conversa de hoje, né? Porque a gente não precisa estar necessariamente dentro de um estúdio de gravação, não, pode ser em qualquer lugar. E o processo educacional, ele é assim hoje. Quando a gente fala da quarta revolução da educação, ela é justamente essa, ou seja, que o ensino ele se dê em qualquer momento, qualquer lugar, qualquer espaço, né? E o STEM, ele veio para o Brasil na perspectiva de contribuir exatamente com isso, Damione. Então, o STEM, na verdade, ele é uma iniciativa americana, tá? Ele é um acrônimo, né? Então, o STEM é Science, Technology, Engineering and Mathematics. Só que nós tivemos que tropicalizar, né? Então, o que significa o tropicalizar? Então, olhar para além dessas 4 áreas. Então, nós inserimos um H no STEM, né? Então, o Brasil é o único país que tem o STEM com H, que é de Humanities, de humanidades. Que bacana. Então, foi o nosso jeito de dar a cara tropicalizada pro STEM, né? Então, na verdade, o STEM, ele tem como propósito, né, o consórcio ele tem como propósito trabalhar com uma rede de cooperação, ou seja, que várias instituições de ensino superior estejam acopladas dentro desse consórcio numa perspectiva de trabalhar de forma cooperativa. Cooperativa em que sentido? No processo de formação de alunos, de professores e também de gestores. Então, a gente vem trabalhando, contar um pouquinho a história do STEM, né? O STEM, ele é afiliado, ele surgiu, na verdade, por uma proposta da LASPAL. LASPAL é uma ONG afiliada a Harvard. E LASPAL, ele tem um principal objetivo, que é levar educação, inovação acadêmica, educação de ponta para as Américas. E aí nós encontramos, então, junto com esse parceiro LASPAL, uma possibilidade de construir um consórcio aqui no Brasil. E o consórcio ele tem como pressuposto, então, que ele tenha, ou gere, né, impacto acadêmico, que ele seja sustentável, que ele aumente a qualidade, ou seja, o desempenho, a performance dos indicadores das instituições que fazem parte dele, que ele seja uma referência em inovação acadêmica e também, que eu acho que é um ponto muito importante para nós aqui no Brasil, que ele colabore com reflexões dentro do Ministério da Educação. Então, seja dentro das políticas públicas ou próprio dos instrumentos de avaliação hoje do Ministério da Educação, que a gente possa dialogar junto com o governo federal, né, nesse sentido, para gerar efetivamente impacto lá na ponta. E deixa eu te fazer uma pergunta, como que o aluno, né, que está lá dentro da sala do professor, ele consegue entender, consegue chegar nele o impacto, né? Quais são, assim, como eu posso te perguntar de maneira clara, como o aluno percebe o antes e o depois do trabalho do STEM Brasil? Então, na verdade, assim, qual é o impacto lá na ponta, né? A gente fala muito hoje do desenvolvimento de habilidades e competências dos nossos alunos através de objetivos de aprendizagem, que hoje, na verdade, os nossos currículos eles não são construídos nesse formato, né? Então, olhando efetivamente o que eu faço dentro da sala de aula para impactar na formação do meu aluno. Então, porque não importa muito, Damione, qual a linha ou qual a área de formação desse cidadão, desse futuro profissional. Porque a gente tem que preparar ele para o mundo. O que é preparar para o mundo? É a gente olhar as competências do profissional do século XXI, que elas não são necessariamente competências técnicas. Elas são muito mais competências comportamentais e de atitude, né? Então, o STEM, ele tem esse propósito. O STEM, ele auxilia essas instituições a implementar essas metodologias? Auxilia no momento que forma o professor para isso, que o professor está preparado para isso. E qual é o grande impacto? É o professor chegar dentro da instituição transformado, né? Ou seja, inspirado,
lá dentro do processo de formação do STEM, e ele chega querendo revolucionar o espaço dos laboratórios e das salas de aula. Então as instituições têm feito muitas mudanças físicas mesmo, de infraestrutura dentro das instituições para dar conta disso. Então é um movimento muito mais hands-on, mão na massa, então você tem que ter espaços colaborativos que permitam fazer isso. Uma coisa que a gente sempre fala e repete muito aqui no podcast é que o professor que não está inspirado, ele não consegue inspirar. Exatamente. É um princípio da psicologia, a gente não consegue dar o que a gente não tem. Exatamente. Né? E uma coisa que eu acho legal, e eu testifiquei o impacto disso quando eu fui visitar a IMED, fazendo o jabá para a IMED aqui. Tô brincando. É porque foi eu e o professor Calhau, que o velho conhecido aqui do Papo de Educador, nós fomos visitar a IMED e nós nos surpreendemos muito porque nós vimos na IMED tecnologias e metodologias de primeiro mundo. E isso nos surpreendeu muito, porque nessas andanças que nós temos tido a oportunidade de ter pelo Brasil, nós vimos algumas universidades, algumas instituições antenadas com o que tem acontecido pelo mundo, tanto no uso e na aplicação dessas novas metodologias, essas novas teorias educacionais, e às vezes não tão novas, mas com essa nova roupagem, né, com elas acontecendo. Mas o que nos chamou muita atenção na IMED é que nós vimos o conjunto, né? Nós vimos praticamente todas essas metodologias. Nós vimos, por exemplo, vamos então dar nome aos bois, né? Quando nós andamos por aí, nós vimos muito de PBL. Vimos todos falando de PBL. E isso me incomoda um pouco, no sentido que PBL não é a única estratégia de aprendizagem que existe. Existem várias outras estratégias de aprendizagem. Sim. Vários outros XBL, né? Isso. E eu vi que vocês não somente têm esse conhecimento, mas esse domínio, e usam várias estratégias de aprendizagem combinadas, né? E aí eu perguntei, inclusive, para o Hamilton, falei, Hamilton, da onde que saiu isso, professor Hamilton? É um dos colaboradores da IMED, né? Da onde saiu? E foi aí que o Hamilton e a Verônica me falaram sobre a existência do consórcio e de como o consórcio impacta. Então, é um exemplo prático, né? Que o STEM não é somente um discurso bonito. Exatamente. Né? Mas é algo que realmente transforma a realidade da instituição, que por sua vez transforma a realidade do professor e que, lógico, transforma a realidade do aluno. Com certeza. Transforma a experiência do aluno. Né? Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo vai lembrar de um professor que vai ser remetido a um professor que te influenciou, um professor que fazia diferença. E até me arrepio, porque eu lembro, falando nisso, eu lembro de alguns professores que com atitudes simples impactaram a minha formação. E eu acho que o STEM colabora diretamente para essa transformação na trajetória do aluno, não é isso? Explicando um pouquinho assim de qual o papel do STEM nessa motivação do professor, né? Então, e como que isso foi incorporado lá dentro da IMED, né? Porque, na verdade, dentro do processo de formação, quando você se torna um associado uma instituição associada do consórcio, você tem alguns passos que você deve seguir, tem alguns pressupostos ali dentro, né? Então, um deles é que a gente sempre começa o ano, o nosso primeiro evento é esse fórum, que a gente participou ontem ali na Universidade de São Judas, né? Em São Paulo. Então, o quarto fórum, ele traz o quê? Ele traz toda a experiência do processo de formação no ano anterior. Nós sempre formamos 150 professores por ano, e esses 150 professores, eles têm como pressuposto, como uma obrigação, digamos assim, de multiplicar para dentro da sua instituição, cada professor deve gerar impacto, para 5 professores dentro da sua instituição. Então, se a gente tem um número mínimo de 3 professores por instituição, significa que esses 3 professores, quando eles retornarem para a sua instituição, eles têm que gerar impacto para pelo menos 15 professores. Então, qual foi o movimento que a gente fez lá dentro da IMED que deu muito certo? A gente chama esses professores de professores multiplicadores.
Porque são professores que vieram aqui para São Paulo, a gente passa, depois do fórum, a gente tem um processo de formação que sempre se dá em Lorena, lá na Unisal, onde eles têm um mega laboratório lá de metodologias inovadoras, onde é um espaço para formação de 150 professores. E esses professores, eles ficam imersos, quase que um processo de choque de realidade, né? Onde eles ficam imersos manhã, tarde e noite durante uma semana. Bacana. E como fazer, né? Como fazer para que essas, para que as pessoas que estão nos ouvindo, as instituições, falem assim, poxa, eu gostei do consórcio, eu gostaria de participar do consórcio. Como fazer para integrar esse consórcio, para fazer parte desse consórcio? Hoje, na verdade, a gente tem, um dilema, né? Porque a gente sempre discute, né? Ali, estando na vice-presidência, a gente tem um comitê gestor, né? Então, nós começamos o processo do consórcio, ele começou lá o namoro com o LASPAL em 2013 e efetivamente em 2014 que começou a primeira turma. Então hoje a gente tem um grupo de 50 instituições, né, que fazem parte do consórcio, só que ontem, por exemplo, no fórum tinham 78 instituições participando, porque o fórum ele é aberto para todas as instituições do Brasil. Então, ou seja, é um sinal de que tem 18 outras instituições que estão interessadas ou estão namorando para entrar no consórcio. Então, a gente está construindo hoje todo um processo de uma geração de critérios. Ou seja, qual é o perfil da instituição ou qual é o DNA da instituição para que ela possa entrar no consórcio. E não somente o entrar, né, Damione? O se manter. Porque quando a gente fala do propósito do consórcio de inovação acadêmica, isso tem que ser um pressuposto da instituição. Então você não pode achar porque está na moda metodologias ativas, inovação acadêmica, que você vai lá para aprender isso. Se não está dentro dos princípios da instituição, a instituição não vai conseguir se manter ali dentro. Porque ela não vai necessariamente reproduzir de uma forma intensa e de imersão para dentro da instituição isso. Porque é uma mudança de cultura. É uma mudança de cultura. Então, tem que ter um desejo institucional, ou seja, isso tem que partir de um pressuposto que está desenhado lá no projeto pedagógico institucional, no projeto de desenvolvimento institucional, que a gente conhece são os documentos PDI e PPI. Se isso não é pressuposto da instituição, não adianta. Então, a instituição não vai acabar tendo o melhor desempenho ali dentro. Então, a gente tem cuidado muito isso também. Porque a gente sabe que o nome do consórcio, ele é um nome forte, porque ele é associado à LASPAL, é associado a Harvard. A gente traz grandes profissionais no sentido, assim, de... Se eu individualmente lá na IMED eu fosse investir para trazer todos esses grandes formadores, né, para os meus professores, é um custo enorme. Então, é muito difícil uma instituição pequena conseguir trazer esses profissionais para ficarem imersos dentro da instituição. Então, essa rede de cooperação que se forma ali é possível dividindo custos, você gerar impacto para dentro da tua instituição. E o consórcio não somente tem trazido, mas também tem enviado professores, né? Exatamente. Por quê? Porque dentro dessa parceria com o LASPAL, nós temos, e também nós temos dois parceiros, na verdade, importantes para além da LASPAL, que é o Grupo A e o SEMESP, né? Então, o Grupo A, ele tem nos apoiado também, junto com o LASPAL, com bolsas de fellowship. Né? Então, onde a gente tem enviado professores do consórcio para Harvard para fazer, desenvolver projetos, enfim, que tenham escalabilidade. Né? Então esse é o principal pressuposto. Então nós já tivemos o professor Gustavo Hoffman, que já foi para Harvard, já fez toda essa experiência de fellowship, e aí depois nós tivemos também a professora Renata Perrot, que é da Unisal, que a Unisal foi uma das pioneiras ali junto com o professor Fábio Reis, que é o presidente do consórcio, eles que lideraram, na verdade, esse processo de criação do consórcio Tem Brasil.
Brasil. E hoje nós temos, agora em abril, na verdade no início de abril, nós temos uma professora da IMED, a professora Andrea Mussi, que vai embarcar para Harvard para ter a sua experiência lá. Bacana, conheci a Andrea também, pessoa fantástica. Isso, verdade. E inclusive estão indo para a Finlândia, não é? Isso, exatamente. Então, também como uma proposta do consórcio, abrir horizontes. Então, a gente nunca se limitou, mesmo tendo a parceria com LASPAL, Harvard, a gente precisa também, é um consórcio aberto, olhar para outros horizontes, né? Outras experiências também educacionais. Então, agora em junho, na verdade, a gente vai ter cerca de 20 a 22 professores que vão ir para a Finlândia no projeto Professores do Futuro, né? Lá com a Tampere University. Então, é justamente um momento de imersão, né? De imersão, onde professores do consórcio vão estar participando durante 3 semanas de imersão lá na Finlândia, e aí depois eles retornam para o Brasil e vão ter alguns momentos presenciais e à distância, enfim, dentro desse programa de formação lá da Finlândia. Nós havíamos conversado ontem que o consórcio LASPAL, nesse momento, está abrindo algumas vagas para instituições não consorciadas enviarem seus professores para a TANC, né? Isso. Inclusive, eu sou suspeito de falar, eu particularmente conheço a TANC, estudei em TANC, né? Você que ouve o podcast Papo de Educador há bastante tempo sabe que o podcast surgiu na Finlândia, por isso do Moi Kamoi. E muita gente me pergunta, o que é Moi Kamoi? Moi Kamoi é um oi em finlandês, porque surgiu o podcast nos laboratórios da Hank, que é uma cidade vizinha, mas alguns dos nossos episódios foram gravados na Tampere University of Applied Sciences, que é para onde irão os professores, né? Nós decidimos abrir a possibilidade de professores fora do consórcio, né? De outras instituições que não estejam necessariamente consorciadas, porque eu acho que esse é o objetivo, de oportunizar de uma forma colaborativa e cooperativa que outros professores também possam ter essa experiência. E é muito legal porque a gente conseguiu negociar um valor que ele é relativamente acessível. Se você for pensar, ficar 3 semanas imersos na Finlândia, num processo de formação, onde você vai ter um investimento de 4.900 euros, e já incluso todo o processo de formação, todo o curso, estadia e alimentação. Então é um custo relativamente baixo, né, se você for pensar. Então o consórcio está trazendo essa oportunidade. Então quem tiver interesse pode entrar em contato conosco do consórcio, seja comigo quanto com o professor Fábio Reis, para que a gente possa encaminhar a vinculação, né, desse professor que tem desejo de ir para lá e garantir a sua vaga. Que bacana, eu tenho certeza que você que está nos ouvindo realmente tem interesse de buscar mais informações sobre o consórcio STEM e como que o nosso assinante pode fazer para conhecer mais o STEM, para entrar em contato com você, com o professor Fábio. Você poderia dar o caminho das pedras? Sim, com certeza. Então hoje nós temos o nosso site, né, o stembrasil.com, nunca esquecendo que o STEM Brasil é com H, né? Então isso tem tropicalizado, e nós temos também o nosso e-mail, que é contato@stembrasil.com. O contato do professor Fábio, o meu contato, enfim, a gente pode fazer através desse e-mail, né? E não vou passar meu celular aqui, enfim. O celular, pessoal. Bom, você então que quer saber mais, você pode enviar um e-mail para o STEM. Nós vamos colocar todos esses sites e links que nós falamos aqui no post desse episódio. E se você quiser também continuar, tiver mais alguma sugestão para essa série Plays da Educação, você pode entrar em contato com a gente através do e-mail contato@papodeeducador.com.br. Mais uma vez, Ayane, muito obrigado pela sua disponibilidade. Meu abraço a todos os consorciados e o meu parabéns pelo evento
extremamente inspirador. Eu aconselho muito que você que está nos ouvindo fique atento, né? Siga o Concert STEM Brasil nas redes sociais para que você não perca aí os próximos eventos, as próximas atividades e também comece, quem sabe, um namoro com o STEM. E é muito importante que quando você for para lá, comente, fale, eu ouvi o STEM lá no Papo de Educador, eu ouvi a Daiane e a Damione conversando sobre o STEM, por isso eu tô aqui. Então, muito obrigado, Daiane, pela sua disponibilidade, viu? Muito obrigada, Damione, e convidando também aos ouvintes que nos sigam na nossa página do Face, né? Então, que lá também a gente está sempre interagindo com todo esse público, né? Os nossos educadores e alunos. Bacana. Link no post, então não deixe de acessar aí o nosso site para que você possa ver todos os sites aí, tanto da IMED. Eu vou linkar também o episódio que nós gravamos, que nós falamos um pouquinho sobre o trabalho da IMED, o que vocês têm feito lá, e também do STEM Brasil e os e-mails e todos os contatos. Então, mais uma vez, Daiane, muito obrigado a você que está nos ouvindo, e vejo você, então, no próximo episódio. Moi, moi! Obrigado! Vou fazer tudo de novo.